Eu saúdo todos os irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Uma alegria estar retornando a esta casa, né? A última vez que nós estivemos aqui, eu e minha esposa, foi um momento de grande e profunda edificação espiritual. Nós fomos muito bem recebidos. Estou até com a Bíblia aqui que o pastor Josias nos presenteou. E nesse culto, irmãos, eu falei até com meu amigo ali, Eduardo, brincadeira, Leandro já pregou aqui. Leandro já ministrou a palavra, já capinou o terreno todo, não sobrou nada para mim. Eu só vou dar uma palavra bem rápida aqui, bem objetiva, né? Mas o Senhor já usou o Leandro poderosamente com esse testemunho, com essas palavras abençoadas. Eu quero pedir que você abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. E versículo 20. Gênesis 50, e o versículo 20. O povo de Deus achou? Amém. Diz a palavra: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus tornou, diga comigo, tornou em bem. Agora essa expressão, para fazer. Isso, aí daqui em diante eu vou lendo sozinho aqui. Como se vê nesses dias para conservar em vida um povo grande. Amém. Poder se sentar. Irmãos, José, nessa altura do campeonato, ele já era governador do Egito. Ele já tinha passado por todo aquele processo de difamação, calúnia, abandono, prisão, inveja, esquecimento e qualquer expressão aí que você usar para descrever a dor humana, José, ele vivenciou. Mas ele se torna governador do Egito, e aí os irmãos vão até ele, você conhece a história, eu vou ser bem objetivo para chegar logo nesse versículo. E quando os irmãos chegam até ele, ele submete os irmãos a vários testes, né? Ele não perdoou logo de uma vez, ele foi submetendo aos testes, porque enquanto houve fome em todo o Oriente Próximo, o Egito, por conta da sabedoria administrativa de José, pela unção do Espírito Santo, havia provisão no Egito. E aí, os irmãos, quando houve fome na terra, os irmãos vão até o Egito, e José, ele fala assim para os irmãos: vocês estão aqui para espionar, vocês vieram aqui no Egito como espião. Não é nada disso, a gente está passando fome. Então faz o seguinte, vocês não, são só vocês mesmo? Não, nós temos um pai que já é idoso, temos um irmão também. Não, então traz esse irmão mais novo aqui, Benjamim aqui. Não, mas o irmão mais novo não, porque papai já perdeu um filho. Se nós tivermos que levar o caçula, trazer o caçula aqui para o Egito, vai ser uma dor tremenda para o meu pai. E aí, mas diante da fome não teve o que fazer. Eles foram lá e conversaram com Jacó, e Jacó, a princípio, ele não quis liberar Benjamim para ser levado até o Egito, mas diante da fome não ia ter jeito, né? Ou libera Benjamim
para ir ao Egito e ter a possibilidade de morrer, ou fica Benjamim, morre Benjamim e todo mundo de fome. Então vamos liberar Benjamim. Aí liberaram. Aí chegando lá, aí José também submeteu um teste, simulou de que Benjamim tinha roubado lá no Egito, e ele falou bem assim: olha, Benjamim roubou uma peça aqui do Egito, né? Você conhece a história. E aí os irmãos, diante daquela, Judá falou bem assim: olha, não faz isso não deixa Benjamim como escravo não, porque se papai perder Benjamim, ele vai morrer de desgosto. Ele já perdeu um filho, e esse filho era José, e José ouvindo isso, e o nó da garganta: olha, papai já perdeu um filho, nós cometemos uma injustiça com o irmão. Ele gritava lá no poço, a gente jogou ele no poço, ele gritava lá no poço, a gente abandonou ele, a gente vendeu, papai já perdeu o irmão, ele não pode perder Benjamim. E aquela lágrima vem descendo, José não vai aguentando. É uma mistura de raiva com uma mistura de amor, uma mistura, sentimentos inexplicáveis. E aí ele simplesmente manda todo mundo sair da sala e se desaba chorando e fala bem assim: meus irmãos, chega aqui para perto, eu sou José. E aí aquela cena bonita, e aí se abraçam, se perdoam. Agora faz o seguinte: você não disse que papai está bem e tal, traz o papai para cá. Aí trouxeram Jacó, que momento de alegria. Aí nós chegamos no versículo que nós lemos: Jacó morre, e aí vão levar os ossos de Jacó até Canaã. Quando termina a procissão, as lágrimas, os abraços, o luto, os irmãos falam bem assim: agora nós estamos fritos, assado, sem gordura. Isso não, a Bíblia não diz. Isso aí é eu que estou dizendo, né? Tradução Felipe Castro. E agora? Porque enquanto o papai estava vivo, na verdade ele estava fazendo uma média, né? Igual aqueles dois irmãos que se odeiam, mas por causa de uma figura do pai ou da mãe, é aquela figura reconciliadora. Então, não vamos brigar para não fazer mal a papai, vamos, né? Manter uma falsa pacificação. Mas quando Jacó, irmãos, morre, José pensou, os irmãos pensaram bem assim: agora José vai se vingar de nós. Aí eles, diante desse terror, aí vem um versículo que nós lemos. José chama eles e fala bem assim: olha, porventura não estou eu em lugar de Deus? Vocês não precisam ter medo. Vocês bem tentaram fazer mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para fazer como se vê o dia de hoje. Agora, irmãos, por que eu pedi para você repetir a expressão tornou, expressão fazer? Porque essa expressão no original, né, na tradução para a Septuaginta, a expressão tornou descreve a obra de uma tapeçaria. Alguém aqui já sabe o que é isso? Um tapeceiro trabalhando, confeccionando um tapete. Ele coloca um tom claro, depois um tom escuro. Ele puxa para um lado, puxa para o outro. E você que está vendo a obra de tapeçaria, você não entende nada. É fio para lá, fio para cá, aperta, solta, coloca um tom claro, né? Um tom escuro. É nós sobre nós, e você fica perdido no meio daquilo e não está entendendo nada. Mas o tapeceiro sabe o que está fazendo. A obra da tapeçaria parece ser absolutamente indefinida para você, mas é totalmente coerente para o tapeceiro que está trabalhando. Para você é indefinição, para o tapeceiro é uma obra de arte linda. Mas tem outra palavra aqui, a outra palavra
é para fazer. A palavra fazer é a palavra usada para construção. Ela aparece em Provérbios 8, 26, aparece em Gênesis 13, 14, aparece em Jó 9, 9. Toda vez que a Bíblia vai usar a palavra para construção, essa palavra fazer tem essa conotação do fazer, de construir. O fazer relacionado com o construtor. José está comparando Deus aqui como um tapeceiro, mas está comparando Deus também como um construtor. E, irmãos, eu senti na pele uma vez o impacto que a construção traz. Uma vez, eu sempre gosto de me lembrar disso, eu estudava em Boaçu com Íris Nascimento, né? Aí eu saía de Rio Bonito, bem novinho, pegava um ônibus para São Gonçalo, aí de São Gonçalo eu pegava outro ônibus para Boaçu, né? Aí teve um dia que eu cheguei em São Gonçalo, soltei ele do ônibus, e aí eu fiquei perdido, porque o ônibus não passava. Aí o outro falava bem assim, não, o ônibus na verdade está passando ali na frente. Eu fui. E cheguei lá, nada de ônibus passar. Não, é mais atrás um pouquinho. Estão brincando com minha cara, não pode. Não, anda mais, agora vai para cá. Não, agora vai passar. Eu ficava ali, nada de ônibus passar. Meu Deus do céu, cadê que esse ônibus não passa? Aí eu fui ficando irritado, porque o garotinho novo, já nervoso ali, já comecei a ficar com medo. Aí eu chamei o rapaz e falei, meu irmão, o que está acontecendo aqui nesse trânsito? Que o ônibus não passa. Ih, rapaz, sabe o que está acontecendo? É uma construção. A construção bagunça o trânsito. A construção desestabiliza. A construção quebra a lógica do funcionamento das coisas. A construção tira você do controle. Fica tudo embolado. Nós queremos que Deus construa, mas a construção traz consequências. Quando Deus resolve construir, irmãos, parece que as coisas saem do controle. Quando Deus resolve construir, parece que a gente não entende nada. Quando Deus resolve construir, a sua vida parece que fica toda desarrumada. A construção traz consigo um caos. E às vezes a gente grita, chora e fala com Deus, por que eu estou vivendo esse caos? Sabe por quê? É porque o teu Deus resolveu construir. Por que eu estou vivendo essa situação? Porque o construtor está trabalhando. Parece que está tudo embolado, parece que está tudo desarrumado, parece que está tudo fora do lugar. Mas no final haverá uma paisagem linda e maravilhosa. Aleluia, você pode glorificar o seu Deus hoje à noite. Deus é o seu tapeceiro e Deus é o seu construtor, em nome de Jesus. Fala isso para o seu irmão que está ao teu lado. Deus é o teu tapeceiro e Deus é o teu construtor, em nome de Jesus. E uma das características, irmãos, da obra da tapeçaria é o seguinte, é que na obra da tapeçaria você tem um composer de circunstâncias. A obra da tapeçaria não é linear. Ó, isso, depois disso, isso, tudo certinho. Não, a obra da tapeçaria, uma hora é um tom claro, outra hora é um tom escuro, uma hora aperta, outra hora afrouxa. Nossa vida é assim também. Deus, Ele se serve para nos moldar de um compose de circunstância. Ora você chora, ora você sorri, ora parece que você está por cima, ora você está por baixo, ora parece que você é lembrado, todo mundo tem seu nome na agenda e te liga, ora parece que você é esquecido e vive na solidão. A vida de José foi assim o tempo todo. Ele na sua adolescência, ele perde a sua mãe Raquel. Imagina o impacto emocional para um jovem na adolescência. Mas aí a Bíblia diz que o pai amava ele. Olha aí, olha a contradição, olha os paradoxos. Mas só que o pai amava ele, só que com um porém, irmãos.
Os irmãos o odiavam. Olha a crise. Só que os irmãos odiavam e Deus deu um sonho a ele. Eita, agora a alegria. Aí Deus deu um sonho a ele. Aí os irmãos venderam ele para ser escravo. E agora a tristeza. Aí agora, como escravo, ele vai para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele prospera lá. Eita, momento de alegria. Aí é próspero na casa de Potifar. E a mulher de Potifar faz uma calúnia e ele vai para a prisão. E momento de tristeza. Aí agora na prisão, Deus tira ele de lá, faz uma reviravolta da graça, e ele vive, e ele vira governador do Egito, momento de alegria. A nossa vida é assim, Deus vai costurando a nossa vida com circunstâncias claras e circunstâncias alegres. Deixa eu te falar uma coisa, a providência de Deus na sua vida, escuta isso, ela é agridoce. Já comeu aquele chocolate gostoso, mas tem um amargozinho e tem um doce, e aquela composição que dá graça. Deus age na nossa vida assim, a providência dele é agridoce. Você fala bem assim, como que eu saí de uma situação alegre e fui para uma situação triste? Como que o cenário da minha vida fica mudando? Não é o cenário da sua vida que fica mudando. Quem disse que a sua vida está condicionada às aleatoriedades da existência? Não. Essa mudança de cenário para lá, para cá, tristeza, alegria, não é que a vida fica mudando tudo, não, é o tapeceiro que vai trabalhando e costurando. Aleluia, 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 aleluia. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, os momentos que você mais evitam, os momentos que você mais evitam, são os momentos fundamentais para Deus cumprir o propósito dele na tua vida. Aí você fala bem assim, não, esse momento eu aceito, esse aqui eu não aceito. Aí Deus está falando bem assim, é esse que você não aceita que é o fundamental para eu fazer o que eu quero na tua vida. Imagina se os irmãos de José não vendessem ele, como que ele ia ser governador? Imagina se ele não fosse para a prisão e conhecesse ali o padeiro e o copeiro, como é que ele ia chegar no trono? Isso que você tanto evita, é o fundamental que Deus está usando para te conduzir aos propósitos dele na tua vida. A obra de tapeçaria é assim. E para terminar, outra característica da obra do tapeceiro, tanto do tapeceiro quanto do construtor, é o seguinte: é que quando você está no processo, você não entende. O tapeceiro que está trabalhando, ele sabe o que está fazendo. Agora você que está de fora olhando, tem até um hino do Estênio Márcio que diz isso: tapeceiro. Deus me deu essa mensagem quando eu estava ouvindo esse hino. Aí você olha de fora, você vê um monte de nó, você vai no trânsito, vê a construção, você não entende nada. Olha, estava bonitinho, agora ficou tudo bagunçado. Agora aquele que está realizando o que para você são indefinições, para o tapeceiro é uma obra de arte, porque ele conhece o fim desde o começo. Ou seja, no processo você não entende nada. Pode ser que você esteja ouvindo uma mensagem dessa aqui, Leandro pode estar ouvindo essa mensagem dessa aqui, e pode estar falando bem assim, eu estou entendendo o que Felipe está dizendo. Você não repetiu? Você não... Como é que o pessoal fala? Você não entendeu, eu vou repetir, não é assim? Brincando. Pode ser que eu não vou falar isso não. Mas olha só, pode ser... Mas se ele tivesse de repente ouvindo a mensagem, quando ele estivesse no processo, ele ia falar, Felipe está falando isso, que não é ele que está passando essa tribulação que eu estou passando. Porque quando a gente está no processo, a gente não entende. Pode ser que tenha alguém aqui que esteja até reclamando, ele está falando isso, que não é. E eu te entendo.
E eu me solidarizo com você, porque eu já passei circunstâncias que eu chorava e falava: Deus, eu não estou entendendo nada. Vai explicar, irmão, para José, no meio do processo, dentro do poço, olhando para cima. Vai falar, vai chegar lá na boca do poço e tentar explicar um sentido. Porque quando você está no meio do processo, você não entende nada. Mas deixa eu falar, pode ser que você seja só um José, no meio do processo, no meio do filme, no meio da série, e você não entende nada. Mas Deus está falando, não é porque você não entende que não tem um sentido, porque no meio dessas indefinições, a minha mão discreta e invisível está trabalhando na tua história. Aleluia. Eu fico pensando, irmão, na história de José. Ele vai até Siquém, o pai dele manda ele até Siquém, porque os irmãos estão lá. E vocês lembram da história? Um capítulo antes, os irmãos de José chegaram em Siquém e mataram vários homens, porque naquela situação de Diná, no capítulo 34, né? Aí, agora eles estão em Siquém, vai ter problema, então vamos mandar ele lá para Siquém. Aí ele chega lá em Siquém, aí encontra uma pessoa que fala bem assim: não, eu vi alguém conversando com eles, e ele foi para Dotã. Era por acaso que aquele camarada estava ali, que tinha ouvido essa conversa para dar informação certa para onde os irmãos estavam. Agora segura um pouquinho. Ele chega lá em Dotã, aí os irmãos, lá vem um sonhador, joga ele na cisterna. Quando ele está na cisterna, a Bíblia diz que vem uma campainha de vendedores gileaditas passando por ali para levar mercadoria para o Egito. Era coincidência que justamente naquela hora que ele estava no poço, aqueles mercadores estivessem passando ali para ir para o Egito. Interessante, irmão, que Dotã ficava em Damasco, e é justamente o lugar onde Eliseu estava quando o exército cercou ele, e a Bíblia diz: olha, Geazi, abre os olhos, porque mais do que esses exércitos, é o exército de Deus que estava conosco. Ou seja, na história de Eliseu, ficou claro, ficou visível, ficou palpável a ação de Deus. Mas na história de José, aconteceu no mesmo lugar, mas José não sabia de nada, não viu nada, não apareceu anjo, não aconteceu nada. Porque tem hora que Deus manda anjo, tem hora que Deus brada, tem hora que Deus faz, mas tem hora que Deus é simplesmente discreto. O tapeceiro está agindo por detrás das cortinas do universo. Aleluia. Mas vai chegar na hora que ele vai entrar em cena e vai fazer alguma coisa por você. Aleluia. E para fechar, tanto o trabalho do tapeceiro quanto o trabalho do construtor leva tempo. Irmãos, não é estalando o dedo. Nós somos muito imediatistas, né? Nós estamos nessa fase da correria, da informação, tudo muito veloz. Aí a gente acha que Deus tem que virar pós-moderno, porque nós somos pós-moderno. Nós queremos tudo para agora. Aí porque a gente é acelerado, Deus tem que ficar acelerado igual a gente. Só que eu quero te dar uma notícia triste. Você pode ser quem você quiser, apressado, Deus continua a trabalhar compassadamente. Sabe por quê? Antes de Deus fazer algo por você, Deus quer fazer algo em você. É no tempo que Deus molda o nosso caráter. É no tempo que Deus nos forja. É no tempo que Deus nos ensina a virar crente de verdade. O que adianta receber vitória? O que adianta ter sucesso? O que adianta chegar no trono, mas chegar lá sem ser crente, sem ter senso de propósito? Deus trabalha no tempo, sabe por quê? Antes de eu fazer alguma coisa por você, eu quero fazer alguma coisa em você. Ou você está pensando que José
era esse camarada pronto para tudo. Não. José era um garoto mimado, X9. Estão rindo? E quando a Bíblia diz ali que ele trazia má fama dos irmãos, é a mesma palavra ali no original para trazer má fama dos irmãos, é a palavra dos espias, dos 11 espias, quando traziam má fama do que tinha na terra. Ou seja, essa conotação do texto é uma conotação no original de crítica. Ele gostava de criticar os irmãos, aumentava. Não, aquilo é um monte de vacilão, papai. Aquilo não vale nada. Aí você pensa bem, ele recebeu uma túnica colorida, ou uma túnica talar, né? Uma túnica, os tradutores têm dificuldade, mas vamos botar colorida. A veste mais cara da época era colorida, né? E aí, imagina, você chega em casa, você ganha um celularzinho, fala um celularzinho ruim aí, marca ruim. Vocês nem sabem. Oi? Qual? Não sei nem o nome dessa desgraça. Alcatel. Se você tiver um desse, não se ofenda. Nem tudo é perfeito. E aí, os irmãos de José ganham um troço desse aí, Alcatel. E o celular top. Oi? iPhone. Qual geração? 13. Aí, os irmãos de José, tudo com Alcatelzinho, não pegando, apertando para sair. Não tem nada aqui. Aí José chega com o iPhone passando. E aí, tudo beleza? Os irmãos tudo ganham uma bicicletazinha velha. E Jacó e José com aquele carro do ano. Quem aguenta isso? Se coloca na pele dos irmãos. Aí José, inocente, no meio desse clima, os irmãos não falando já com ele chama os irmãos para uma conversa. O clima já estava de animosidade. Ele chama os irmãos. Eu queria contar um sonho para vocês. Conta aí. Era um sonho dos feixes, né? Dos 12 feixes lá. E aí esses feixes eram nós, né? E aí um feixe, que era eu, né? Foi exaltado e os outros tudo se dobraram perante o feixe. Eu tenho outro sonho para contar para vocês. As estrelas, o sol e a lua se curvavam diante de mim. Ou seja, as estrelas, só a lua, papai e mamãe. E as estrelas são vocês. Todos vocês se dobrando diante de mim. Dorme com um barulho desse. Esse era José. Mimado, prepotente. Tudo que a Bíblia fala dele era, de começo, um garoto que sonhava e ficava falando dos irmãos, X9, e tirando onda. Imagina se ele chega nessa condição para ser governador do Egito. Não. Precisou do tempo para Deus ir talhando ele, trabalhando no caráter dele. Aleluia. Aleluia. Não reclame do tempo, irmão. Deus sabe o que está fazendo. Todos os homens de Deus na Bíblia passaram pelo teste do tempo. Se coloque de pé. Todos eles passaram pelo teste do tempo. Uma vez me perguntaram que a Bíblia não fala de Jesus dos 12 aos 30 anos. E aí uma vez me perguntaram bem assim, o que Jesus estava fazendo nesse período de silêncio? Porque a Bíblia fala de Jesus com dos 12 anos, depois ele inaugurando seu ministério aos 30, no Rio Jordão ali com João Batista. Mas e esse tempo de silêncio dos 12 aos 30? O que Jesus estava fazendo? Eu falei bem assim, sabe o que Jesus estava fazendo? A Bíblia diz que ele era homem de trabalhos, em Isaías 53. Jesus estava na carpintaria. Era tão insignificante a rotina na carpintaria que não interessou os autores bíblicos a falar nada. Estava lá na carpintaria. Dos 12 aos 30. Foi sendo preparado ali na carpintaria. Sabe qual é o nosso problema?
é que a gente quer sair da carpintaria antes do tempo. Espere o tempo de Deus, irmãos. Aguenta firme, porque o tapeceiro e o construtor sabem o que está fazendo. Deus está trabalhando. Deus está te aformoseando. Deus está te tecendo. Suporte o tempo. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena. Vale a pena, porque você não está sozinho. Tem alguém trabalhando por você. Tem alguém agindo ao teu favor. Agora, para dar uma palavra de motivacional também para você, né? Me anima aí, pregador. Fala alguma coisa boa, vou falar. Tanto na obra da tapeçaria, quanto na obra da construção, tem uma coisa em comum. Sabe qual é? É que tanto na tapeçaria, quanto na construção, o final é sempre glorioso. Eu vim dizer aqui para você o seguinte: eu não sei quais os abandonos que você tem vivido. Pode ser que você viveu abandono igual José. Eu não sei qual é a solidão que você está vivendo. José viveu um momento de solidão. Eu não sei quais as calúnias que você tem vivido. José viveu calúnia. Eu não sei quais são as traições que você tem vivenciado. José sofreu traição. Eu não sei quais são as perdas que você tem vivido. José viveu perdas. Mas eu quero te assegurar em nome de Jesus, que se você perseverar e ficar firme, o final é sempre de glória. Porque a Bíblia diz, Romanos 8, 28, e eu quero ler esse versículo, terminar essa humilde palavra lendo esse versículo. Romanos 8, 28. Eu peço que você levante as suas mãos. Toda essa história de José está inserido aqui nesse versículo do Novo Testamento. Romanos 8, 18. Sabemos, aleluia, que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E daqueles que são chamados para os seus decretos. Porque o que Dante nos conheceu, a esse também nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho, a fim de sermos primogênito entre muitos irmãos. E ao que nos elegeu, a esse também nos chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o teu próprio Filho poupou, antes nos entregou todo nós, como também não nos dará todas essas coisas? Quem intentará acusações contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois Cristo morreu e antes ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias e reputados como ovelhas ao matadouro. Mas todas essas coisas, mas em todas essas coisas, repito, mas em todas essas coisas, mas em todas essas coisas, não há parte de todas as coisas, mas em todas essas coisas, não acima de todas essas coisas, mas em todas essas coisas, não fora de todas essas coisas, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade,
nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode glorificar a Deus, adora. Que Deus abençoe a igreja em nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão, descansa, meu irmão. O final é sempre de glória. Se você está na mão do tapeceiro, o final é sempre glorioso, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele.